Senhor presidente, nós estamos aqui em mãos com um documento do Tribunal de Contas do Estado, já com uma decisão do Procurador de Contas do Ministério Público e do Tribunal de Contas, onde, tempos atrás, nós fizemos uma denúncia e essa denúncia hoje já tem um parecer do Ministério Público de Contas com relação à contratação de locação de 123 veículos pela Locavel, um contrato R$900 mil mais barato, cancelado, para poder pagar mais caro. Nós sabemos que essa decisão do Ministério Público de Contas, solicitando o cancelamento deste contrato com o Grupo Marca, ainda não é uma decisão definitiva, porque existe um processo de filtragem dentro do Tribunal de Contas. Mas o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Tocantins, ao dar o parecer favorável, solicitando o cancelamento do contrato com o Grupo Marca e solicitando que seja feito um novo processo licitatório, afirma, com as minhas convicções, de que falta comprometimento da gestão em gestar os recursos públicos do nosso município. Eu não consigo entender, senhor presidente, nobres pares e sociedade palmense, como eu tenho um contrato, quase R$1 milhão mais barato, eu cancelo ele para poder gastar quase R$1 milhão a mais. Isso significa falta de planejamento, para que nós não sejamos aqui mal interpretados. Nós entendemos que também há falta de solidariedade ao fazer essa gestão do dinheiro público. Os recursos públicos estão sendo, de fato, mal geridos. E nós esperamos que, ao culminar este processo no Tribunal de Contas, que o Ministério Público de Contas reafirma a nossa denúncia, que o trabalho do Ministério Público está fazendo, porque isso aqui já está no Ministério Público também estadual, isso reforça de que nós precisamos mudar o eixo da nossa cidade, do ponto de vista de gestão. Os recursos estão saindo pelo ralo, o Tribunal de Contas já aponta essa situação, o Ministério Público já aponta para essa situação, e nós estamos aqui aguardando o findar deste processo, para que um novo processo de licitação seja feito, e que esses R$900 mil pagos a mais sejam devolvidos ao erário público. É uma vergonha nós termos à frente da nossa prefeitura um grande empresário que não se preocupa com a origem aonde o dinheiro público está chegando. É preciso o prefeito Carlos Amasta saber que ele não administra em Palmas os recursos da sua cidade, das suas empresas. Ele administra recursos do povo de Palmas, e que é preciso dar satisfação, que é preciso zelar desse povo, que é preciso fazer com que os recursos públicos cheguem. E eu tenho aqui cobrado com veemência a favor do nosso povo, cobrado com veemência a ineficiência de gestão. Nós estamos aí com um decreto do prefeito Carlos Amasta dizendo que 7 secretarias desse município podem trabalhar 6 horas. As demais não podem trabalhar 6 horas. Eu gostaria, senhor presidente, que o prefeito explicasse para a sociedade palmense por que 2 pesos e 2 medidas para dar qualidade ao serviço público deste município, valorizando esse funcionalismo.
inclusive os nomeados e contratados, que ele reduziu em 20% os seus salários, sem ainda ter lei aprovada, através de medida provisória. É uma vergonha, é uma afronta, é uma falta de respeito do prefeito Carlos Amasta determinar que 7 unidades do nosso município trabalhem 6 horas e as demais 8 horas. Por que 2 pesos e 2 medidas no tratamento daquele que faz com que essa cidade caminhe, que é o funcionário público? Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu venho a essa tribuna hoje repudiar a atitude da Assembleia Legislativa em 2 matérias, uma que já tramitou aquela Casa de Leis, que nesse momento já seguiu para o governador sancionar ou vetar, um projeto de lei que, ao meu modo de ver, é uma afronta ao direito democrático, é uma afronta à soberania do nosso município, é uma afronta ao Estado de Direito, e que nossas excelências estaduais, que pouco têm se preocupado com o desenvolvimento do nosso Estado, e agora, se utilizando de subterfúgios, de agora colocar na Constituição, ou propor para que seja inserido na Constituição Estadual do nosso Estado, modificação no artigo 104, aonde nossas excelências cria mais um instrumento jurídico que, ao meu modo de ver, é uma invenção feita pela Assembleia Legislativa, pelas nossas excelências, e, ao meu modo de ver, é um golpe ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, definido pela Constituição Federal. No parágrafo 1º da Constituição Federal, diz aqui o texto, e acho que as nossas excelências não costumam muito ler a Constituição Federal, porque se lesse, não cometeria tamanha aberração. Mas diz, dos princípios fundamentais que norteou nossa Constituição, diz o artigo 1º que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. Ora, nobres, o que ocorreu ontem ali na Assembleia Legislativa foi um ataque à nossa soberania. O que ocorreu ali na Assembleia Legislativa foi um ataque à democracia, às instituições. Quando os deputados, as nossas excelências, decidiu votar a modificação da legislação que instituiu a região metropolitana de Palmas, que inseriu na região metropolitana de Palmas 19 municípios. 19 municípios através do projeto de lei número 90, de dezembro de 2013. E ao fazer as modificações, o que a Assembleia propõe ali, nobres pares? O que está ali as nossas excelências propondo nesse projeto esdrúxulo? Propõe-se às excelências que, fazendo modificação na Lei 90 e na 93, que criou a região metropolitana de Gurupi, eu não quero entrar na discussão de Gurupi, cabe ao município de Gurupi e seus municípios que compreendem essa região fazer a defesa. Eu quero me limitar a defender Palmas, no qual sou vereador, e tenho que fazer isso por uma obrigação que a lei orgânica me conferiu. Mas diz aqui os nobres pares que faz-se uma alteração agora na Lei Complementar 90 de dezembro de 2013, e no artigo 8º, no que se diz respeito ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Palmas, compete propor alterações de planos de desenvolvimento da região metropolitana. E aqui está o pano de fundo. E diretor. Plano diretor.
como expansões, inclusões, exclusões de áreas ambientais e industriais, de uso de solo, prerrogativa privativa do município. Prerrogativa, inclusive, de iniciativa do prefeito. Mas propõe-se às excelências que as que demandam interesse comum com ratificação pela Assembleia Legislativa. O que isso aqui significa dizer, meu presidente Juscelino? Que a Assembleia Legislativa está dizendo, criando num texto de uma lei, e que também está modificando em outro projeto de lei, a nossa Constituição Estadual, está dizendo à Assembleia Legislativa que a partir de agora, uma lei municipal, votada pelo município, de iniciativa do prefeito, de iniciativa do Executivo Municipal, que é aprovado pela Câmara Municipal, tem que ser submetido à Assembleia Legislativa para ser ratificado. Eu não conheço no arcabouço jurídico desse país, em nenhuma Assembleia Legislativa, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal, e nenhuma Câmara Municipal, algo tão esdrúxulo como isso. Eu não conheço nenhum instrumento legal que um legislador pode se utilizar nesse país para submeter uma lei municipal ao crivo de uma Assembleia Estadual. Talvez os nobres pares confundindo o papel do Distrito Federal, que por não ter município, e há essa dificuldade de interpretação, e talvez o analfabeto político e o analfabeto jurídico que propôs esta aberração inconstitucional, imoral, e por detrás dela, no meu entendimento, tem um pano de fundo, tem um outro interesse obscuro por trás disso aqui. É óbvio que subo a tribuna para falar deste assunto que move o nosso interesse desde ontem à noite. Eu vou me dispensar aqui nesse momento de discutir em profundidade os detalhes técnicos dessa medida, das medidas adotadas pela Assembleia Legislativa. Preferirei, então, tecer comentários de outra ordem, de outra natureza, que não vai ser a política partidária, que não vai ser a política eleitoral, mas a simples, boa e necessária política. Os atos praticados pela Assembleia Legislativa do Estado, eles são um atentado contra o Instituto do Voto do Cidadão. O cidadão vota em vereadores para cuidar dos assuntos de interesse local. O cidadão vota em deputados para cuidar de assuntos de interesse estadual. Eu não vou discutir a natureza dos motivos do propositor da matéria, mas eu devo dizer que nós chegamos aqui no estado do Tocantins, nesse momento, a uma situação esdrúxula, nunca vista no nosso direito constitucional. Quer a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins se constituir num novo tipo de esfera federativa. A nossa Constituição diz que o Brasil é composto por pela União, da União, dos Estados e do município. E agora nós temos uma quarta esfera na administração do nosso país, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Isso é um atentado contra o Pacto Federativo, isso é um atentado contra o voto do cidadão e dos munícipes, porque extrai da competência do município aquilo que lhe é indelegável, que é tratar do interesse local. É um samba, como eu falei na entrevista coletiva, é um samba do crioulo doido. Eu não disse, mas é um erro grotesco, é um absurdo. É falta de senso, é uma nova Torre Eiffel em Palmas. Eu estou mais preocupado com que medidas efetivas nós, agentes políticos do Estado e do município, podemos adotar no momento. Nós, todos sabem, nós não temos capacidade postulatória para propor um ADIM. Vamos fazer uma representação.
a lei impõe despesas injustificáveis aos poderes públicos afetados por ela. Então, no meu entendimento, não tenho, assim, a pretensão de ser um profundo conhecedor, comporta uma ação popular, em fase posterior à representação do Ministério Público, se o Ministério Público entender que não vai adotar nenhuma medida. Mas tem uma medida que está ao alcance dos agentes políticos do Estado. Eu tenho visto muita discussão nos nossos fóruns a respeito do papel de quem tem mandato e do papel dos partidos. Para mim é inequívoco que essa situação, pela sua gravidade, exige a participação ativa dos partidos que operam na nossa cidade, a atuação consciente, responsável. Porque os partidos têm capacidade postulatória para propor ação direta de inconstitucionalidade. E é nesse sentido que eu conclamo os partidos que têm responsabilidade com a cidade, que operem para adotar a medida que se exige no momento, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu quero aqui, de público, pedir ao presidente do meu partido, o senador Ataíde, que tem sido um homem público, muito preocupado com a legalidade dos atos da administração, seja no cenário nacional, lá no Senado, seja aqui no Estado, onde já patrocina diversas ações diretas de inconstitucionalidade, para que ele proceda do mesmo modo com relação a este assunto, mesmo considerando que o nosso partido, o deputado que nos representa na casa, por engano, por descuido, pela falta de visão do que significa o pacto federativo, votou a favor dessa medida desastrada. Então, quero aqui deixar registrado o meu pedido ao presidente e à direção do meu partido, que propõe uma ação direta de inconstitucionalidade.